Alô pessoal, vamos ver agora a associação de resistores em paralelo. O caso mais simples, tá? Nesse caso a gente vai ter apenas dois resistores nessa associação. Vamos, antes de ver o exemplo, ver algumas características dessa associação. Na associação em paralelo, essa diferença de potencial U, ela vai ser a mesma para os dois resistores, tá? Então a DDP, a diferença de potencial, é a mesma nos resistores. Aqui só tem dois resistores, mas se tivesse mais, seria a mesma diferença de potencial nos outros resistores também. Bom, a corrente elétrica que vai sair aqui do gerador, que a gente vai chamar ela de I, quando ela chegar neste ponto do circuito, esse ponto aqui é o que a gente chama de nó. Quando ele chegar nesse ponto, ela vai poder se dividir. Uma parte da corrente vai continuar subindo, que é a que vai passar no resistor 1, então eu vou chamar ela de intensidade de corrente 1, e uma outra parte da corrente vai vir para cá, para este ramo da associação, que é a que vai passar no resistor 2, que eu vou chamar de intensidade de corrente 2. Então essa intensidade de corrente total, ela é a soma dessas intensidades de corrente parciais. Então a gente tem que o I, a intensidade de corrente total, vai ser a soma das intensidades de corrente parciais. O I1 mais o I2 dá o I total. Mesma coisa nessa associação. Esse desenho é praticamente igual a esse. Tá? Pode aparecer nesses dois formatos os desenhos da associação em paralelo. Só que ainda tem mais uma coisa a falar. A gente ainda vai falar agora sobre a resistência equivalente total. A gente tem dois resistores na associação. Só que a gente poderia substituir esses dois resistores por um único, que faria o mesmo papel desse. E para a gente descobrir qual seria o valor deste resistor equivalente, basta a gente fazer a multiplicação do resistor 1 vezes o resistor 2 e dividir pela soma dos resultados, a soma das resistências deles, do R1 mais o R2. Então, fazendo o produto dividido pela soma, nós vamos encontrar a resistência equivalente. A gente vai ver, com os exercícios, com os exemplos, que o resultado encontrado sempre vai dar um número menor do que o valor das resistências envolvidas na associação. Bom, então agora vamos passar tudo isso para um exemplo onde tem números, e a gente vai ver como é que a gente vai aplicar isso. Então, um exemplo, observe o circuito abaixo e responda. Então, a gente tem uma associação em paralelo de resistores, onde a diferença de potencial é de 12 volts, a resistência 1 vale 6 ohms e a resistência 2 vale 3 ohms. Então, vamos aqui à primeira pergunta. Qual a resistência equivalente da associação? Então, a gente vai calcular a resistência equivalente usando aquela última formulazinha que eu falei. R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Onde o R1 vale 6 vezes o R2, que vale 3, divididos pela soma, 6 mais 3. Então, 6 vezes 3, 18, divididos por 6 mais 3, 9. 18 divididos por 9, 2. Então, a resistência equivalente total, 2 ohms. Então, como eu disse, a resistência equivalente sempre vai dar um valor menor do que as resistências envolvidas. Bom, letra B. Qual a intensidade de corrente em R1? Então, quanto da corrente que vai estar passando por aqui, né? Que é o que a gente vai chamar de I1. Então, a gente já lembra lá pela primeira lei de Ohm, R igual a U vezes I. Então, isso implica que o I vai ser o U dividido pelo R. Qual R? O R1. Então, o U vale 12 volts e o R1, 6 ohms. Então, a gente vai dividir 12 divididos por 6, 2 amperes. Essa é a corrente que vai estar passando pelo resistor 1. Qual a intensidade de corrente em R2? Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Então, para a gente achar a intensidade de corrente que vai passar no 2, a gente vai dividir a diferença de potencial
pela resistência 2. Então vai ser 12 volts divididos por 3 ohms. 12 divididos por 3, 4 amperes. Então a gente pode até reparar que aonde a resistência é menor, a corrente que passa por ele é maior. Tá? E a última questão, qual a intensidade de corrente total? Então, para a gente achar a intensidade de corrente total, a gente vai somar o I1 mais o I2, que eram as duas correntes que passam pelos resistores. Então, vai ser 2 mais 4, ou seja, 6 amperes. Bons estudos, pessoal.